Que Deus nos conceda a graça de eu e você tratarmos bem do assunto que veremos hoje na Bíblia Sagrada. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estudamos agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No capítulo 3 nós vimos Pedro e João que curaram, especificamente Pedro, curaram um homem paralítico e o povo todo se ajuntou e ficou maravilhado. E Pedro então aproveitou para fazer o que se deve fazer: anunciar a verdade, anunciar a salvação no nome de Jesus Cristo. Só que isso não fica barato. Nunca, nunca, nunca nós faremos o bem, não nesse mundo, não nessa existência. E isso ficará impune. As forças do mal sempre se opõem ao bem. Você não precisa sair de casa pensando em combater as trevas. Basta que você brilhe. Basta que a luz de Cristo em você brilhe. É o suficiente. O combate virá. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão, que só eles poderiam cuidar dos ritos do sacrifício. E eles eram basicamente os donos do templo, eles mandavam e desmandavam. Eles tinham também o capitão da guarda do templo, que nessa época, aqui segundo relatos, era também alguém da família sacerdotal e comandava aquele grupo de militares que servia no templo. Os romanos permitiam que eles tivessem a guarda própria no templo, só não permitiam que executassem pena de morte, a não ser no caso de profanação do templo, porque isso podia gerar um motim e a coisa ficar muito pior. E chegaram também os saduceus. Os saduceus eram todos aqueles que eram partidários dos sacerdotes. Era um grupo de pessoas, nós já vimos anteriormente, que basicamente não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. E eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E eles eram contra isso. Não é simplesmente que eles eram contra Jesus. O fato de Pedro e João ensinarem a ressurreição dos mortos contrariava todo o ensino dos saduceus, que diziam que não existiam anjos, não existia vida após a morte, não existia ressurreição. E isso foi feito dentro do templo. Ou seja, no quintal deles, como eles assim julgavam, era o quintal de Deus, porque afinal de contas o mundo é o quintal de Deus, não só o templo. Mas eles se sentiam donos daquele pedaço. Aí eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram eles na prisão até o dia seguinte. Eles concederam a Pedro e João uma situação diferente do que concederam a Jesus Cristo. De fato, não podia haver julgamento noturno. Então, mais um ponto aqui que nós relembramos do absurdo que foi aquele julgamento de Cristo. Mas fizeram aqui, guardaram eles na prisão, até o dia seguinte. Mas muita gente que ouviu essa mensagem acreditou. E aí lembram que no primeiro discurso de Pedro, 3.000 se converteram a Cristo? Depois desse discurso aqui, esse número que era 3.000 chegou a 5.000. Então, muito mais gente agora também seguia o caminho de Cristo. E no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. E estavam ali também Anás, que era sumo sacerdote, e Caifás. E isso aqui é uma confusão tremenda. Por quê? Porque sumo sacerdote era um só, e era até morrer. Mas Roma tirava e colocava sumo sacerdote. E essa família, de Anás e Caifás, eles comandavam uma bagunça no templo e sempre tinha um parente do Caifás como sumo sacerdote, e eles estavam sempre ali usufruindo do poder e sempre com favores de Roma. Era uma coisa bem complicada. E também estavam ali João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. Esse João e esse Alexandre provavelmente eram figuras proeminentes na época, para Lucas incluí-los no texto sagrado. Então, possivelmente a igreja naquela época sabia quem eram essas pessoas. E então eles mandaram trazer Pedro e João e começaram um interrogatório. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso aqui não é a pergunta que nós talvez
entendamos hoje. O que eles estavam perguntando é o seguinte: esse espaço aqui é nosso. Aqui quem manda é a gente. Quem manda mais do que a gente é Roma. Vocês, quem é que deu para vocês permissão para fazer isso aqui? A gente não foi. Roma não foi. Quem é que mandou vocês fazerem isso? O espaço é nosso. É uma questão de... É uma pergunta retórica, né? É uma imposição de poder sobre a propriedade. Só que aí Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro não estava pouco, não. Pedro estava cheio do sopro de Deus. E ele falou assim: autoridades e líderes do povo. Veja que Pedro era respeitoso. Visto que nós hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, só aqui a introdução de Pedro já mostra o absurdo. Eles estavam respondendo um interrogatório, praticamente um inquérito policial do templo, por terem curado um aleijado. Então Pedro começa: bom, já que o tema deste inquérito aqui é o benefício feito a um aleijado, saibam, senhores, e saiba todo o Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos... Aqui deve ter doído. Eu acho que mais doído do que ouvir que eles crucificaram, porque eles fizeram isso mesmo e sabiam disso, foi ouvir que Jesus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Em nome de Jesus o Nazareno, que vocês mataram e Deus ressuscitou. Isso aqui acho que queimava que nem fogo na cabeça desse pessoal. Pedro e João, dois homens simples, pescadores, virem ali, realizarem um milagre, pregarem, uma multidão se converter, tomam a prensa das autoridades, olham respeitosamente, né, autoridades e líderes, já que estamos sendo interrogados pelo bem feito a um aleijado, saibam os senhores que foi em nome de Jesus que vocês mataram e Deus ressuscitou. Foi nesse nome que esse homem foi curado. Deve ter doído. E ele fala mais, hein? Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Vou explicar. No modo de construção antigo, tá, se usava muito blocos de pedra. E aí, o próprio templo foi assim. O templo, quando foi levantado por Salomão, o primeiro templo, não se ouviu um barulho de corte de pedra no templo. Eles cortavam tudo fora numa pedreira e traziam. E esse modo de construção antigo não era só do templo, aconteceu em todo o mundo antigo e em alguns lugares ainda acontece, né? Então, se planeja, corta-se as pedras e depois se monta tudo. Só que acontecem pequenos erros de medição. Isso é próprio dos instrumentos de medição, do olho humano, enfim, são pequenos erros. Quando você vai fechando, imagine um quadrado, né, um quadrilátero, você começa num canto, faz uma parede, faz outra. Quando você vai fechar, às vezes não fecha. Não fecha. O bloco final, a pedra final, se ela for quadradinha, não dá encaixe. E aí tem que fazer o quê? Tem que fazer uma pedra de encaixe, uma pedra de esquina, uma pedra de ângulo, que vai fechar a construção, e sem ela a construção não vai funcionar. E essa pedra ela é diferente das outras, ela não é igual às outras. E às vezes é exatamente uma pedra que foi rejeitada por não ter o ângulo certinho, não ser exatamente um cubo, é essa que vai servir para fechar o ângulo. E é isso que é essa figura de linguagem que ele está usando, é praticamente uma parábola aqui, né? A pedra que vocês, construtores, rejeitaram é que se tornou a pedra angular, que é Cristo. Ele é diferente de nós, mas ele é que sustenta todo o edifício. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui, talvez essa palavra seja dolorosa para você, dependendo da sua forma de fé. Mas é a palavra de Deus e ela não pode ser anulada. Independente do que você acredita, do que você acredita que são expressões de autoridade. Mas está aqui a palavra de Deus. Está dizendo assim, ó, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro que promova a salvação, só Jesus. E eu falo isso porque eu sei que tem muita gente nesse país que acredita que há outros que salvam dentro do cristianismo. Não há.
Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus. É só o nome de Jesus. Se você pensa diferente, não sou eu que vou lhe convencer. Eu peço a Deus que o Espírito Santo lhe convença. Eu peço a Deus que você creia na palavra de Deus. E não nas palavras de homens que contrariam a palavra de Deus. Eu também creio nas palavras de homens. Sim, tem muita coisa boa sendo dita. Mas quando contraria a palavra de Deus, não. Aí não dá. E a palavra de Deus diz isso. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não dá para tentar uma interpretação possível, que seja elástica, que seja, para dizer que existam outros nomes que você deva invocar para a sua salvação. Está aqui, gente. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, né? Pedro e João eram aqueles pescadores da Galileia que Jesus chamou. Claro que eles tinham a instrução de Jesus, mas aqui quando eles falam sem instrução, é porque não participaram das escolas dos rabinos, né? Aquelas escolas como, por exemplo, a escola de Gamaliel. Né? Não, eram homens comuns. E eles reconhecendo, e eles ficaram admirados, reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Né? Então, poxa, são aqueles galileus que estavam com aquele Jesus que foi crucificado. E gente simples, olha a coragem, olha a ousadia. E eles podiam ver ali com eles, né? Estava do lado ali a prova, um homem que foi curado. Dizer o quê, gente? Dizer o quê? O próprio homem que foi curado estava ali presente. Como dizer assim, vocês são farsantes que estão enganando o povo. Gente, o homem está curado aqui, ó. Vocês conhecem o homem, entendeu? Não, vocês estão ensinando uma falsa doutrina porque não dá para curar em nome de Jesus. Gente, está aqui o homem curado aqui, olha o homem aqui, pula aí, homem. Tá vendo? Não dava para negar. Então, eles ordenaram que se retirassem do Sinédrio. O Sinédrio aqui, gente, é um conselho que era formado pelas autoridades, era o conselho que tomava as grandes decisões. Ele era um corpo assim que juntava ali pessoas dos principais grupos religiosos, né? E aí mandaram eles saírem. E eles começaram a discutir. E agora, o que a gente faz com esses homens, né? Todo mundo que mora em Jerusalém sabe que aconteceu esse milagre. Né? É um milagre notório, não dá para negar. Olha o homem ali, né? Mas a gente tem que impedir que isso se espalhe ainda mais, né? Porque eles estavam preocupados, o nome de Jesus estava sendo espalhado. Então, resolveram adverti-los para que não falassem mais com ninguém sobre esse nome, o nome de Jesus. Você acha que eles obedeceram isso? Nós estamos aqui com a Bíblia aberta falando de Jesus 2000 anos depois. O que você acha? Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Tentaram dar um cala-boca em Pedro e João, mas Pedro e João responderam assim, julguem os senhores mesmos. Pedro e João devolveram a bola para eles. Vocês julguem. Vocês estão mandando a gente calar a boca e não falar de Jesus? Então, proponho para vocês. Vocês agora julguem. O que vocês acham? Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Porque foi o próprio Deus que mandou eles anunciarem. E aí? Julguem vocês. Quem que vocês acham que a gente vai obedecer? A Deus ou a vocês? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus Cristo. Viram depois ele ressurreto, viram ele subindo aos céus, receberam o Espírito Santo, viram pessoas se convertendo, deram uma ordem e o paralítico se levantou. Como ficar em silêncio? E aí ameaçaram um pouco mais a Pedro e João e deixaram eles ir. Não tinham como castigá-los. Normalmente eles pegavam pessoas assim e botavam no chão e desciam o chicote, né? Mas não tinha como fazer isso. Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu. Como é que você faz isso? Como é que você pega as pessoas agora e tortura? Com todo o povo louvando. Vai dar um motim, vai dar um levante popular. Porque o homem que foi curado milagrosamente, ele tinha mais de 40 anos de idade. Então assim, o fato, por que mais de 40? Bom, primeiro é que muita gente via aquele homem. Porque ele estava ali há muito tempo, ele tinha mais de 40 anos de idade. Então era alguém assim, era o... sabe o mendigo da Porta Formosa? Todo mundo sabia quem era. Não dava para negar.
Não dá para negar o fato. Não dava para açoitar Pedro e João porque o povo estava ali feliz da vida louvando a Deus. O que dava para fazer? Ameaçar. Ameaçaram Pedro e João e soltaram e mandaram embora. Esse começo da igreja, ele é tão intenso e ele estabelece alguns parâmetros tão fortes para a gente, sabe? Claro, a Bíblia é verdadeira, mas assim, eu digo, o livro de Atos fala muito com a igreja, porque é a formação da igreja. E você vê que eles estão aqui dizendo assim, não dá para calar a boca, gente. Não dá para calar a boca. Não dá para ficar quieto do que eu vi e ouvi. E isso é um convite para nós. Nós estamos aqui com esse livro maravilhoso nas mãos, e eu espero que você que me ouve tenha uma experiência pessoal, particular com Jesus. E aí quando a gente tem essa experiência particular, não dá para calar a boca. A gente conta para os outros. Né? Eu ouvi alguém falando sobre isso, né? Tem gente que fala, os cristãos, eles às vezes parece que são chatos, né? Porque falam de Jesus. Tudo bem, tem gente chata, em todo lugar tem gente chata. Mas a questão é, nós temos um tesouro, algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso, ele não acaba em nós, ele é para toda a terra. Como é que a gente pode gostar de alguém e não anunciar isso? Como é que a gente pode ter alguém que a gente ama e dizer assim, tudo bem, fique sem Jesus? Não dá. Nós não podemos calar, nós não podemos deixar de testemunhar. Não dá, a gente não consegue. A gente acaba falando e isso é como se vazasse de nós, né? Extravasa e se expande, porque é tão bom que a gente não consegue ficar quieto. A gente, mesmo que a gente não seja assim, evangelista, no sentido assim de técnico, né? De alguém treinado, capacitado, mas a gente fala e isso permeia a nossa conversa, permeia a nossa vida. E assim a gente segue, estudando a Bíblia, orando, vivendo e seguindo. Até a próxima.